Terça-feira, 7 de abril, 11 horas da manhã, estamos aqui em mais uma sessão do Clube de Escritoras. Né? Hoje nós temos duas leituras, mas antes das leituras do dia, nós temos um conteúdo muito especial, que é um detalhamento sobre o recorte biográfico. O recorte biográfico é uma ferramenta do cultivo de biografias que ela é entregue como um bônus para as mulheres que se associam ao clube de escritoras, tá? Então, assim, o que é o recorte biográfico? Na prática, é um formulário, né, que a escritora preenche com algumas perguntas, alguns dados biográficos, e através dessas informações eu consigo unir o universo do cultivo de biografias, né, que faz esse paralelo entre as estações do ano e as estações da alma feminina, com as passagens mais significativas que a autora trouxe no seu formulário. E mais do que isso, tem alguns temas ali que são pedaços da história de vida que estão pedindo para ser escritos, que estão vivos, que estão pedindo para ser olhados. E esses pedaços, esses trechos da história de vida, eles aparecem no final do documento, no que a gente chama de recorte biográfico personalizado. São 5 dicas de temas, né? E eu sugiro que no primeiro momento, quando a escritora chega aqui no clube, os primeiros 5 textos ela pegue aqueles temas e escreva, por mais desafiador que pareçam, mas é ali que é o lugar para começar, para limpar a área. Né? O cultivo de biografias ele convida, né, as mulheres para escreverem sua autobiografia em até um ano, em 2 etapas. Uma etapa com técnicas da psicologia, onde se busca integrar essas experiências, essas memórias, limpar o terreno, como eu digo, e num segundo momento, quando se passa para a segunda fase, aí técnicas jornalísticas, editoriais, para realmente se produzir um texto com uma expectativa de que ele seja lido por uma outra pessoa. Nessa primeira etapa, é um texto para a autora se reencontrar com a sua própria história, para ela se redescobrir na sua história. Tá? Então, feitas essas explicações iniciais aí sobre o recorte biográfico, eu vou aqui, eu já combinei anteriormente com a Leia, que está aqui conosco. A Leia está diretamente de Malta, ela está na ilha de Malta, né, com os filhos, com o marido, mas ela não perde essa sessão aí nossa do Clube de Escritoras, e nós vamos fazer esse trabalho de esclarecimento sobre como funciona o recorte biográfico, tira dúvidas, usando eu agradeço a Leia por estar abrindo aí o recorte biográfico dela, usando o recorte biográfico dela como um exemplo, tá? Então, ao ver ali o da Leia, vão lá cada uma de vocês e vejam o que pode ser útil, e no final dessa apresentação a gente vai fazer uma sessão de tira dúvidas geral antes das leituras, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela, compartilhar. Vou compartilhar o desktop aqui. Compartilhar. Tá todo mundo vendo aqui, né, o recorte biográfico. Então, eu vou dar um zoom mais aqui. Então, assim, para quem não conhece, né, tá vendo essa gravação, de repente não... Quem vai ver essa gravação é porque já é do clube. Mas é assim, é uma devolutiva biográfica personalizada, onde eu vou passando as estações do cultivo de biografias, fazendo paralelo com a história do trecho que foi compartilhado pela autora, tá? E aqui a gente chega no recorte biográfico da Leia, né? Onde apareceram 5 temas com muita força: o êxodo e os deslocamentos que formaram a sua identidade, o desejo de maternidade e as perdas silenciosas, os vínculos que estruturaram sua vida, a força profissional conquistada e o adoecimento como convite à escuta e à integração. E daí eu pergunto, Leia, há dúvidas sobre esses temas, como eles foram trazidos? Não. Você teve oportunidade de escrever sobre um desses textos já? Um desses temas? Ah, não, ainda não escrevi. Eu li, eu tenho xerocado, mas eu não escrevi ainda não. É. Escreve pelo menos um? A ideia é fazer como uma redação, né, em primeira pessoa, sobre cada um desses Hum. temas. Então, seriam 5 textos. Ah, tá. Seria para pegar o embalo do clube das escritoras, sabe? Seriam os seus 5 primeiros textos, pode ser escrito à mão, né? Se você quiser escrever à mão,
e me manda a foto, né? Normalmente a escritora ela escreve e manda para mim na véspera do encontro, né? Para eu preparar a leitura. Então você pode escrever à mão, você está viajando, você pode escrever no seu caderno de viagem, escrever sobre esses temas, e daí manda a foto para mim e eu faço a leitura em cima da foto que você mandou, Uhum. tá? É, Uhum. então são esses, assim, esses são os temas, né? E eu aproveito que a gente está aqui abrindo, é, todos os textos que vocês mandam para mim, que eu leio, eu tenho um arquivo, eu tenho uma pasta lá onde tem o nome de cada autora, a data que ela mandou o texto que ela mandou, eu vou fazendo backup. E num primeiro momento, quando foram chegando os textos, eu não perguntava, qual recorte biográfico você escreveu? Eu deixei bem livre. Mas agora, até para a gente dar um ritmo até a metade do ano, né? Eu gostaria que, se vocês já, as autoras que estão aqui, que se identificam, né? Que já escreveram pensando num desses temas, que sinalizem para mim. Sabe, volta lá na conversa e diz, ó, esse texto aqui é de tal recorte meu biográfico. Porque daí eu agrego essa informação, eu digo, opa, check, né? Então, a Elis, pronto, check esse. Porque à medida que eu tiver duplas de autoras que já conseguiram vencer a etapa do recorte biográfico, eu já vou propor um exercício para elas seguirem adiante. É um exercício de transição, tá? Então, isso é bem importante eu saber em que momento da jornada está cada uma, tá? Muito bem, temos aí a Fátima também, a Márcia, eu vi que a Alda tá por aí também. Leia, mais alguma pergunta aqui em relação ao seu recorte biográfico, como fazer? Eu vou fazer tudo num só, né? Vou colocar o título primeiro e descrever, né? A minha Depois o sugestão é que você escreva segundo, assim, ó, umas 3 páginas sobre cada tema. E não três tenha pressa páginas. de fazer tudo no mesmo dia. Você pega um Uhum. tema desse e faz um texto. Por que 3 páginas? Há uns encontros atrás eu falei ali da Morning Pages, né, da Julia Cameron, do Caminho do Artista. Teve quem pediu até a indicação do livro. Então, ela fala isso no livro e eu testei e é verdade. A gente começa escrevendo e começa escrevendo aquilo que está na mente da gente. Depois que tem 3 páginas, o que eu vou escrever? E começa a sair umas coisas muito interessantes, sabe? Vem lá no final da metade da segunda página em diante, começa a vir coisas bem interessantes e bem criativas, bem descobertas sobre si, tá? Então eu Uhum. recomendo fazer umas 3 páginas aí. Alguma dúvida mais, Leia? Alguma dificuldade que E assim, ó, até eu vou começar hoje, né? Mas aí eu vou terminar, posso terminar daqui a uns dias, tem que ser quanto tempo, mais ou menos, tem data. Olha, como nossa virada foi na virada do ano, essa turma ela começou ali em janeiro, né? Eu penso que um horizonte de finalizar uma primeira etapa, que é a etapa do recorte biográfico, até a metade do ano. Tem algumas que Hum, já terminaram, algumas autoras já terminaram, né? Então eu quero, por isso esse meu pedido que vocês sinalizam quem já fez. Eu já fiz os meus 5 tópicos. Qual é? O que que é? Eu já escrevi o Êxodo. Esse primeiro foi o Êxodo. Eu comecei pelo último, não tem problema. Pega e hum, então hum. sinaliza para mim para eu saber, para daí começar ok, então qual que é o percurso dela? Daí eu começo a olhar essa produção para estruturar essa transição dela para a segunda etapa. E aviso que eu vou fazer sucessão em pares. Então, se tiver uma que já terminou e não tem outra, daí tem que esperar, vou ver a que está mais perto né? E vou incentivar, olha, já que você já está embalada, né? Manda mais um pouquinho, quanto tempo mais para formar em dupla, que daí vai ser de 2 em 2 que vão passar para a próxima etapa, tá? Mas a gente vai continuar todas, independente da etapa, todas vão estar aqui às terças-feiras, tá? A gente só. Porque é um percurso. Então, eu imagino os primeiros 6 meses para, na parte da psicologia, limpar o terreno. E depois, os outros 6 meses, vem o jornalismo para ajudar a produzir a autobiografia. Tá?
tá? Mas alguma dificuldade, tem alguma coisa que o grupo ou que eu possa ajudar nesse momento, Leia? Ai, não sei, porque eu tô assim, eu não estou empenhando muito em tudo que eu estou fazendo. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Antes eu tinha mais ênfase nas coisas. Hoje eu estou pegando muita coisa e estou, sabe, assim. Aí eu vou abraçando tudo que vem e eu não posso ser assim. Eu preciso trabalhar com intensidade as coisas, porque é gostoso você se dar ênfase nas coisas. É um trabalho bonito isso aqui, né? E eu quero dar mais ênfase, mas eu não sei. Não sei se é o meu estado que eu tô. Eu tô viajando, mas você sabe, não tô nem. Eu tô curtindo tudo, mas tô com dores, né? Dores muito nas costas, eu tô menstruando. É terrível isso. Mas eu não sei qual é a utilidade disso, qual é o motivo, sabe? Mas eu tô aqui, é bonito o lugar, tô com meus filhos, tudo, mas não sei. Não sei o que está acontecendo Quando comigo, você fala sabe? Eu qual é o preciso me motivo. encontrar. Tá, quando você fala assim, eu não sei qual é o motivo do que exatamente? Ah, dessas dores, né? Essas dores. Agora eu tô menstruando. Eu viajei para o Chile, menstruei. Agora de novo, não sei se é medo do novo. Eu não achar que eu não mereço, tá sendo feliz. Olha, é tão lindo onde eu tô, mas é maravilhoso. Cidade tranquila, né? Uma ilha tranquila. Estou com meus filhos, estão trabalhando, levando nós para bastante lugar. Aí sai sexta, eu vou para Paris, depois nós vamos para Noruega, de 20 e poucos anos. Sabe? Eu não sei, falei, meu Deus, será que eu não mereço isso? Eu quis tanto na vida? O que que a psicologia explica? É mais gratidão? Acho que é só agradecer, né? Porque eu tenho tudo para agradecer. Tudo, tudo, tudo. É, eu vou te Não dar sei. a resposta que é possível dar dentro do Clube das Escritoras. Escreve sobre isso. É, né? Você Uhum. tem material pra caramba pra escrever. Você tem um caderninho aí? Eu tenho umas folhas aqui. É. O caderno Compra eu um não caderno. trouxe, eu peguei para Não, trazer. mas aí, imagina, você está passando por Paris, Noruega, deve ter um caderninho para comprar em algum Vou lugar, comprar, né? vou comprar um caderno chique Verdade. Aí daí ela vai chegar aqui, ai, o meu caderninho que eu comprei em Paris. lá em Paris, olha a gente aqui, hein? Tá, querido? Então, Então, assim, a eu acho melhor que é coisa assim. é isso, escreva sobre isso. Tem isso para escrever, tem muita coisa para escrever aí. Essas Eu acho que eu já comentei com vocês, né? Porque eu nunca quis ser a bambambã e nunca quis ser, eu sempre quis ser mediana. Agora eu tô podendo ser, sabe? Tô conseguindo. É terrível essa se coisa, fala né? muito Mas hoje eu em dia vou. sobre permissão, né? É permissão, Então, permissão. é, Ai, mas realmente. eu quero ver os inscritos que vão sair daí. Meu Deus, né? Ontem, domingo, a gente foi almoçar, eu e meus dois filhos e o meu marido. Na sexta também a gente almoçou, né? Tá na ordem. E no domingo a gente saiu, fomos caminhando, almoçamos aqui, fomos caminhando, ficou o dia inteirinho lá, fomos para como é que chama? Valeta, né, que é a capital de Malta, coisa mais linda, sabe? Paramos no mar, assim, no mar Mediterrâneo, sabe? E olhando os peixinhos, pequenininhos, peixinhos no começo, assim, tudo pequenininho, depois os outros maiorzinhos, depois os outros maiorzinhos, depois os outros a gente nem vê mais. Então, cada um no seu lugarzinho ali, né? Os pequenininhos ali, no comecinho, depois os outros um pouquinho maior. E assim a natureza, assim a vida, né? Cada um no seu. Cada um vai ter o que está pronto para ter. A Então gente você olhar a está natureza. tendo o que você merece ter. Oi? Você está tendo o que você merece ter. É verdade. Então, eu E estou olha merecendo. quanta história ia dar se você escrever esses passeios aí, ó. Ia dar história pra caramba. E tem essa viagem dentro da viagem, né? É, que você, É, além dos lugares que você está passeando, você está trocando a roupa da sua alma. Peraí, mas qual é o meu lugar no mundo? Qual é o meu lugar aqui? Desses peixinhos aí, qual sou eu? Sou menorzinho ou sou maior, né?
Enquanto você falava dos peixes, eu lembrei de um livro que foi best-seller nos anos 70, chamado Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach, Eu adoro. que era uma fábula de uma gaivota que queria voar mais alto. E as outras gaivotas diziam, não, gaivotas não voam alto, a gente só voa aqui pela praia. E ele voou mais alto. São as limitações, né? Autoimpostas que a gente mesmo coloca. Muito bem. Então, para quem está chegando agora, Alda, é bom ter você aí. Fátima também. Então, nós começamos esse encontro um pouquinho diferente, explicando o recorte biográfico, né? O recorte biográfico personalizado é essa ferramenta que aponta aí os 5 primeiros temas para o cultivo de biografias aqui, né? Aqui no clube. Então, eu abro agora a palavra para saber como cada uma de vocês chega hoje e dificuldades acerca do recorte biográfico. Esse vai ser o tema forte do nosso encontro hoje. Então, é com vocês. Então, eu vou falar aqui que eu já tinha até te mandado uma mensagem que eu não ia participar, mas aconteceu assim algo extraordinário e deu certo. Vim correndo e estou participando. Com relação ao recorte biográfico, você fala em 3 páginas, né? Eu não sei se eu escrevi 3 páginas de cada tópico. Você acha bom eu rever isso? Como que é? Eu falei 3 páginas ali. A referência das 3 páginas vem das Morning Pages de O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Então, é um método para destravar quando a pessoa está travada ou está com bloqueio criativo. Então, ela recomenda que a pessoa se discipline a escrever 3 páginas todos os dias de manhã antes de tomar café. Sabe? A primeira coisa do dia é escrever 3 páginas. Ah, mas eu não tô com nada. Escreve batatinha quando nasce, se esparrama pelo. Vai escrevendo, vai soltando a mão primeiro e depois a cabeça vai soltando, né? Então é o que ela recomenda, esse método das 3 páginas. Pela produção que você teve aqui, que compartilhou com a gente, tá super, super em cima. Não tem o que retocar do que você trouxe aqui, pensando na primeira etapa. Inclusive, parabéns, você já concluiu os seus recortes biográficos, né? Eu só preciso. Parabéns, tá? Isso é um feito, né? Porque nós estamos agora começando abril. Então, você começou com a gente em janeiro, né, Fátima? Janeiro, ali na metade de janeiro, a gente começou os encontros. Acho que agora é o 10º encontro e você já conseguiu concluir. Isso é muito bom. Então, assim, siga escrevendo. Então, agora está no embalo, siga escrevendo, né? Então, eu estou escrevendo assim, e a terapia, ela me traz coisas para eu escrever. E eu estou escrevendo bastante. Essa semana passada, eu escrevi revendo as minhas amizades, sabe? Quem eu trouxe como amigo na minha vida, sabe? Então, assim, ó, eu tô gostando disso, tá me incentivando, juntando a minha terapia com as suas recomendações, com o nosso encontro. Acho que está sendo muito bom para mim. Bom, e o objetivo é esse mesmo, é integrar, né, em torno da identidade da pessoa. Então, siga enviando para mim, mesmo que assim, já venceu os recortes biográficos. Legal? Então, é importante, uma coisa que a gente não fez ainda, Fátima, eu conseguir identificar qual texto corresponde a qual recorte biográfico. Isso é importante para mim, na parte editorial, tá? Então, eu preciso ver isso com você, a gente vê depois no paralelo. Mas siga enviando esses textos que você produz. Então, você produziu o texto do Setentou, a gente não leu aqui, né? Então, tá muito bonito aquele É texto. verdade. Você colocou lá no grupo, a gente não leu aqui ainda, mas acho que é válido, porque várias integrantes também estão entrando nessa fase da vida, o que é muito bonito, né? Então, siga escrevendo e siga mandando para cá. Porque essa escala eu vou fazer como um carrossel, ela vai estar sempre girando, né, dando oportunidade para as autoras serem lidas, né? Mas se tiver um outro texto, a gente vai estar encaixando, porque é muito gostoso esse momento de partilha, né? A Márcia chegou,
né? Então, assim, das autoras que estão no carrossel de leitura hoje, a Leia, a Márcia, a Sandra. A Sandra não pôde vir. Leia, ainda não temos nada, né, Leia, para ler, né? Vamos ler da Márcia. Márcia, você tem como mandar o teu texto? Oi, tem sim, eu vou pegar aqui, eu tô na rua ainda, estou no Tá. centro cultural, porque não daria tempo de chegar em casa. E aí eu vou pegar aqui e vou enviar. Eu envio para você? Envia, envia sim, tá? E enquanto a Márcia Tá, envia o estou enviando texto, agora. legal. Dúvidas sobre recorte biográfico? Abro a palavra aí. Elis, Alda, Fátima, Márcia, dúvidas? Dúvidas com relação ao Joyce, recorte biográfico, só vou identificar os meus textos e eu vou te enviar também, né? Do Ótimo. que os textos que eu produzi até agora, do que se referem ao recorte. E eu queria compartilhar que eu tenho feito as escritas matinais e eu sou uma prática, né, de escrever as escritas matinais e recomendo. Elas são destravando, limpando o terreno. Eu Que sou uma ótimo. prática nesse sentido. Que ótimo. Obrigada pelo relato. Recomendo. Obrigada pelo relato. Alda, gostaria de falar alguma coisa? Eu estou na mesma aqui, não, tá tudo na minha cabeça. Eu só tenho que tirar um tempo, sentar e escrever. Uhum, Mas não penso em outra coisa, a não ser nos recortes. Eu não consegui ainda mesmo. uhum. Descobri assim agora, por esses dias, que eu tenho um problema sério de internet. Vivo, 5G, não sei o quê, mas tranca. Agora mesmo foi uma dificuldade. Eu estou trabalhando em coisas com muita imagem e não rende, sabe? Não vai, eu não dou conta, não dou conta. Aí me dei conta esta semana, pelo celular, que tranca. Simplesmente cai o sinal, sabe? Principalmente durante o dia. Na madrugada, tudo bem. Eu venho, tá rapidinho, tá ótimo. Então foi mesmo falta de tempo. Espero que seja mais falta de tempo do que medo, que eu acho que tem as duas coisas. Talvez, Mas eu estou com essa. talvez o convite aí seja para escrever à mão. Que tal? Ah, mas eu escrevo tudo à mão primeiro. Até as coisas de trabalho. Eu faço um roteiro à mão. Eu Aham. tenho o hábito e não quero perder esse hábito de Não, porque é escrever à muito mão. bom. Ele ativa Eu, 12 claro, vezes, ele ativa a memória 12 vezes mais do que digitando. É, o que eu tenho folhas, blocos de arquivo assim, ó, para tudo. Aí eu vou escrevendo aqui, depois é que eu vou para o computador, vou para inteligência artificial e tudo. que ótimo. É hábito meu Inclusive, escrever. assim, ó, quando você começar a escrever teus recortes biográficos, se você quiser mandar a foto da página escrita à mão para mim, tá tudo bem também. A gente se adapta, o importante é chegar. É, Não, eu sei. É que é muito difícil a minha letra também, é um caos. tá, então, mas É eu um tô caos. prestando bastante atenção nessa, porque a não produção também, ela produz, tem um significado, a gente tem que olhar junto, né? E eu falo Eu bastante sei. na comunicação fora do clube que quando a mulher está sozinha, ela trava, porque daí entra outras prioridades na frente da história de vida dela, enfim, N coisas. Então, se vocês estão aqui é porque estão fazendo esse investimento de tempo, né, e dinheiro, todo tipo de recurso para estar aqui fazendo. Então, o que, que a gente pode ajudar para destravar? Essa é a pergunta, esse é o convite, tá? Mas fica sempre aberto, não só a Alda, mas a todas, não, a Alda, a Leia, mas a todas, tá? Olha só, estou aqui com o texto da Márcia. Vamos Joyce, ler. Oi. eu tenho esse peso, essa dificuldade de escrever sobre mim. Eu escrevo o dia inteiro, a minha vida é escrever, mas não é sobre mim. E eu acho que eu preciso quebrar essa barreira da primeira linha ao escrever sobre mim, sabe? Já Uhum. escrevi muito sobre mim, mas nunca mostrei para ninguém, nunca, sempre aquelas coisas assim de
alfarrapos, até o dia que roubaram a pasta que eu tinha dentro do meu carro. E eu lamento até hoje, porque eram coisas assim de muito tempo. Então, é a barreira da primeira linha para escrever sobre mim. Uhum. Eu sei que é isso, mas eu vou romper essa barreira. E nós estaremos aqui para estar junto, para comemorar junto e para ser esse espaço seguro, né, que vai merecer escutar a sua história. De fato, é seguro, sinto seguro Muito bem. nesse espaço. Então, Obrigada. nada, que isso. Então vamos lá, a leitura do texto da Márcia. Sou diferente, o eixo que perpassa os eixos do meu recorte biográfico. Iniciando a minha reflexão sobre o primeiro eixo dos 5 que compõem o meu recorte biográfico, percebi que algo me incomodava, algo falando dentro de mim, que estava faltando e não surgiu na construção do questionário, que perpassa a minha vida desde o nascimento e se revela como uma característica comum a todos os eixos da minha biografia. Eu sou diferente, muito diferente. Essa forma de ser que eu não escolhi, apenas sou. Percorreu e percorre a minha vida como um fio condutor com vida própria, vida dentro de vida, entremeados nos acontecidos e aconteceres de toda a minha existência. A infância, os primeiros amores, a descoberta e vivência da fé, a maternidade, o casamento, do início à ruptura, o delicado e doloroso esforço de recomeço e individuação já na maturidade, enfim, toda a minha história de travessia da renúncia para a reconstrução de mim mesma, traz a marca desse aspecto da minha identidade. Ser diferente me trouxe alegrias e descobertas, mas também dor, violência, rejeição, solidão, vergonha, culpa, estranhamento e, por fim, a minha própria recusa em me aceitar como sou. Incontáveis tentativas mal sucedidas de caber e me adaptar, de me normatizar, de me tornar invisível, mas sempre me sentindo como uma garrafa térmica com um êmbolo quebrado, inteira por fora, quebrada por dentro, servindo café com dor e causando dor também. Seguindo quebrada, cumprindo papéis, vivendo ao mesmo tempo dores e amores intensamente, sem me permitir olhar para dentro, me priorizar, me cuidar, trocar o êmbolo ou parar de servir café a quem me causa dor, ou não percebe a minha dor. O tribunal da culpa iniciou-se na minha família, culpada por ter nascido diferente, a mãe justificou. Não, culpada por ter nascido diferente. Só um pouquinho que eu tenho que botar na tomada aqui que ficou escuro. Voltamos. O tribunal da culpa iniciou-se na minha família. Culpada por ter nascido diferente, culpada por dar trabalho. Ah, minha filha, você foi uma criança tão difícil. Assim minha mãe justificou, quando na minha primeira crise de depressão perguntei por que ela nunca me protegeu do meu pai nos primeiros anos. Eu reagia à violência, à humilhação, às injustiças. Com o tempo, fui cansando de lutar e acabei desistindo de mim. Acabei aceitando como normal que o amor e o cuidado da família, e depois dos amores que viriam, eram daquela forma mesmo. Acabei sem saber quem eu sou. Acabei, na forma mais inadequada do termo, pois esse acabar foi, na verdade, o começar de uma existência exterior entrelaçada com a minha não existência interior. Uma vida inteira de dolorosos entrelaços, amor e cuidado, sempre entrelaçados com violência e mentira. Sucesso profissional com desmerecimento. Ganhos financeiros com autossabotagem. Maternidade com culpa. Casamento com anulação. Haverá alguma relação entre eu ser diferente e sofrer violência? Qual a relação entre eu ser diferente e minhas casas sempre terem sido uma bagunça, um não lar? E o trabalho e os relacionamentos
sempre prazerosos e sofridos ao mesmo tempo. Não posso escolher não ser diferente, mas posso aprender a me aceitar e tirar o melhor partido da minha identidade única. Aceitar esse fio condutor que deu característica aos eixos da minha vida, porém aprender a lidar com ele, usufruir a vivacidade, a criatividade, sem permitir curtos circuitos, delegando a mais ninguém que eu a escrita da minha biografia, o tecer da minha própria história. Trago no nome Azevedo do pai e Pereira do marido. Ferrada no flanco como uma vaca, com a marca do seu dono. Esse é o meu nome exterior. Por dentro, sou Márcia Minsen. E breve por fora também. Rio, março de 2026. Esse é o texto da Márcia. Agora eu abro para as sócias do clube fazerem suas considerações para Márcia. Joyce, não sei se todo mundo percebeu, mas eu fiquei um tempo bem grande sem o teu áudio. Eu também percebi, tanto que eu chamei a atenção porque não se travou a conexão. E Isso, agora vocês uma estão... parte bem grande do texto. Agora nós estamos ouvindo. Estão ouvindo? Se incomode eu ler novamente? Uhum. Sim, eu acho que é importante. Né? Temos tempo, né? Então eu vou ler novamente. Peço desculpa porque eu estava tão imersa no texto que eu não vi vocês sinalizando. Tá. Eu te chamei em algum momento, falei assim, o que aconteceu? A internet sumiu? Já aconteceu acho que 2 vezes, alguma configuração aqui do Zoom. Eu preciso, para mim está funcionando assim, eu vou estar lá no link do WhatsApp, aí eu clico no link, aí ele reabre com som. É configuração mesmo. Se acontecer, aí clica no link de novo, que aí o som aparece. Eu clicar no link? Não, se a gente ficar sem som de novo, cada uma de nós clicar no link no WhatsApp, que um reabre com som. Quando se faltar o som novamente. É um jeito que eu vi aqui que está conseguindo consertar aqui o som da sessão. É algo do aplicativo mesmo. Tá, então vou ler novamente. Sou diferente. O eixo que perpassa os eixos do meu recorte biográfico. Iniciando a minha reflexão sobre o primeiro eixo dos 5 que compõem meu recorte biográfico, percebi que algo me incomodava. Algo falando dentro de mim, que estava faltando e não surgiu na construção do questionário, que perpassa minha vida desde o nascimento e se revela como uma característica comum a todos os eixos da minha biografia. Eu sou diferente, muito diferente. Essa forma de ser eu não escolhi, apenas sou. Percorreu e percorre a minha vida como um fio condutor, com vida própria, vida dentro de vida, entremeados nos acontecidos e aconteceres de toda a minha existência. A infância, os primeiros amores, a descoberta e vivência da fé, a maternidade, o casamento, do início à ruptura, o delicado e doloroso esforço de recomeço e individuação já na maturidade, enfim, toda a minha história de travessia, da renúncia para a reconstrução de mim mesma. Traz a marca desse aspecto da minha identidade. Ser diferente me trouxe alegrias e descobertas, mas também dor, violência, rejeição, solidão, vergonha, culpa, estranhamento e, por fim, a minha própria recusa em me aceitar como sou. Incontáveis tentativas mal sucedidas de caber e me adaptar, de me normalizar, de me tornar invisível, mas sempre me sentindo como uma garrafa térmica com um êmbolo quebrado, inteira por fora, quebrada por dentro, servindo café com dor e causando dor também, seguindo quebrada, cumprindo papéis, vivendo ao mesmo tempo dores e amores intensamente, sem me permitir olhar para dentro, me priorizar, me cuidar, trocar o êmbolo ou parar de servir café quem me causa dor,
ou não percebe a minha dor. O tribunal da culpa iniciou-se na minha família. Culpada por ter nascido diferente, culpada por dar trabalho. Ah, minha filha, você foi uma criança tão difícil. Assim minha mãe justificou, quando na minha primeira crise de depressão perguntei por que ela nunca me protegeu do meu pai. Nos primeiros anos, eu reagia. Reagia à violência, à humilhação, às injustiças. Com o tempo, fui cansando de lutar para existir e acabei desistindo de mim. Acabei assentando como normal o amor e o cuidado da família, e depois dos amores que viriam. Eram daquela forma mesmo. Acabei sem saber quem eu sou. Acabei, na forma mais inadequada do termo, pois esse acabar foi, na verdade, o começar de uma existência exterior entrelaçada na minha não existência interior. Uma vida inteira de dolorosos entrelaços, amor e cuidado, sempre entrelaçados com violência e mentira, sucesso profissional com desmerecimento, ganhos financeiros com autossabotagem, maternidade com culpa, casamento com anulação. Haverá alguma relação entre eu ser diferente e sofrer violência? Qual a relação entre eu ser diferente e minhas casas sempre terem sido uma bagunça, um não lar? E o trabalho e os relacionamentos, sempre prazerosos e sofridos ao mesmo tempo? Não posso escolher não ser diferente, mas posso aprender a me aceitar e tirar o melhor partido da minha identidade única. Aceitar esse fio condutor que deu características aos eixos da minha vida, porém aprender a lidar com ele. Usufruir a vivacidade, a criatividade, sem permitir curtos-circuitos, delegando a mais ninguém que eu a escrita da minha biografia, o tecer da minha própria história. Trago o nome Azevedo do pai, o Pereira do marido, ferrada no flanco como uma vaca, com a marca do seu dono. Esse é o meu nome exterior. Por dentro, sou Márcia Minsen. E em breve, por fora também. Márcia, Rio de Janeiro, 2026. Esse é o texto da Márcia. E agora abro para considerações. Que texto! Agora sim, agora consegui entender o todo do texto. Márcia, queria te dizer que texto poético, intenso, né, com tanta intensidade. E li assim, pensando numa autora famosa, falando da sua intensidade. Me lembrei, né? Então, parabéns pelo seu texto. Eu achei assim o texto super profundo e fiquei assim imaginando como uma pessoa sobrevive com tanta dificuldade assim, da infância até o amadurecimento, e aí começa a perceber que ela é uma pessoa e ela vai se descobrindo. É muito intenso, muito, muito, muito. Achei lindo. Também vi poesia, mas vi bastante sofrimento também. E que bom que logo ela vai ter o nome que ela quer por fora também, né? Me lembrou Clarice Lispector. Olha aí. Leia tá apaixonada lá. Pode abrir o microfone, Leia. Ai, não sei, né? Cada um tem seus desafios aí, né? Todo mundo tem seus desafios e as suas superações. Aí a gente, ouvindo as histórias, né, dessas outras pessoas, a gente vai, nossa, o meu não é tão assim, né? Eu tive uma infância com bastante irmãos, era sofrido, mas não é. A gente não tinha os casos do meu pai e da minha mãe, não. Pelo menos eu sentia isso, né? Ele não tinha tempo para nós, eram muitos filhos, né? Mas é, são superações. E a sua história aí, sabe, é de superação, realmente, muitas dores, né? Cada um com as suas dores. Mas eu não sei mais o que falar. Okay, Cada um, né? Cada um sente na pele, né?
Então, só quem passou para sentir mesmo, realmente. Então, obrigada, Léa. Márcia, esse é o seu texto de estreia aqui no clube, né? É um texto potente, né? Ele tem um punch, né? Como a gente fala, ele chega chegando, né? E é muito interessante que você olhou o seu recorte biográfico e você analisou por baixo do recorte biográfico, no sentido assim, o que tá, tem uma coisa faltando aqui. Tem uma coisa faltando aqui e ela é o fio que conduz as coisas todas, né? Então, é interessante esse olhar que você fez e me lembra, né? E a Elis, como madrinha do cultivo de biografias, ela está desde a primeira turma, né? Ela sabe que na primeira turma do que hoje é o Clube de Escritoras, eu comecei com a metodologia que eu uso no offline, no presencial, que é o panorama biográfico, mas que se mostrou muito, muito desafiador no online, porque a nossa atenção no online ela é picotada, né? Nessa tela vão entrando outras coisas, a gente não consegue aprofundar. E daí surge o recorte biográfico como um caminho para ir pavimentando um caminho para voos maiores. Mas, assim, uma coisa muito interessante é que o que você traz de fio condutor já é o produto no recorte biográfico que a gente faz. Né? O que é, desculpa, o recorte biográfico? No panorama, no inventário biográfico. O que é um inventário biográfico? É uma planilha que a pessoa vai ter lá o primeiro setênio, ano 1, ano 2, ano 3, ela vai relacionando os acontecimentos e como ela se sentia. E daí vão emergindo, vai vindo, vai ficando claro coisas, né? E é ao ponto que quando ela termina da idade que ela, das coisas que ela lembra até o momento onde ela tá, ela consegue ver qual que é a linha, né? A autora, que é a Gudrun Burkhardt, né? A doutora que nos deixou há 2 anos atrás, a médica que desenvolveu a biografia humana dentro da antroposofia, ela chamava da linha vermelha da vida. Então, assim, qual que é a linha que pulsa, essa artéria que pulsa entre um acontecimento e outro da minha história, né? Então você já traz no teu, de uma forma intuitiva, não sei onde você foi buscar, mas você já traz algo que é muito potente. E se você tiver interesse, eu posso te passar a referência bibliográfica para você ir além, porque é uma coisa assim, bem interessante, né? De qualquer forma, convido a seguir, já que você já pegou o eixo que atravessa os eixos, e depois você desdobrar agora com mais leveza, talvez você se experimentar mais leve nos seus recortes, né? Uma coisa bem interessante daí eu vou dar um depoimento pessoal quando eu fiz o meu panorama biográfico, né? Eu estava na condição aprendendo e foi feito o meu, né? Eu fiz o meu. Eu tinha uma percepção profunda da minha vida que os relacionamentos não duravam na minha vida. Eu tinha uma percepção profunda, assim como a Márcia traz a percepção de ser diferente, e daí eu me pergunto, quem de nós é igual? Né? Então, assim, todos somos diferentes. Até tem uma dica de leitura de um livro que eu li agora, terminei semana passada, que é Os Perigos de Estar Lúcida, que ela fala assim, ó, lembre, todos somos diferentes e todos somos iguais. É bem interessante. Mas voltando ao que eu posso dar de relato, eu tinha uma percepção muito arraigada e que causava muita angústia e sofrimento em mim, que os meus relacionamentos não duravam. E quando eu fiz o exercício do inventário biográfico, eu me dei conta quantos relacionamentos que eu tinha que já duravam décadas. E aquilo dissolveu de uma forma muito sutil a angústia. Claro, houve rupturas, mas sempre há rupturas, né? Rupturas necessárias ou não. Então, mas é a beleza do processo biográfico, né? A beleza do processo biográfico. Então, Márcia, só para resumir, né? Parabéns pelo seu texto de estreia, né? Como as colegas fizeram as considerações, assim, chegou chegando, né? Para quem há 2 semanas atrás estava se chicoteando, dizendo que não estava dando tempo para si, para olhar para o texto, acho que você virou. Continua sem tempo. Mas, enfim, criando, né? Seja na condução, seja aí no centro cultural, você tá consagrando um momento para si, né? Isso é o mais importante. Dando meu jeito, Né? Então, se permita seguir agora nos recortes biográficos para em breve estar passando para a segunda fase aí,
com outra colega junto, tá? E eu vou recomendar na sequência, eu vou colocar lá no nosso grupo a indicação desse livro, que é O Perigo de Estar Lúcida, que é para mulheres que escrevem, inclusive mulheres e Ah, homens que legal, escrevem. legal. Fala muito sobre a cabeça do escritor, né? Que essa questão nossa de ser muito criativo é bom, mas é um desafio para a vida, né? Então, pensamento complexo e tudo mais. Ela é psicóloga e jornalista, deve ter uns 70 anos, uma espanhola. Maravilhoso texto, maravilhoso. Mas é isso, né? Então, meninas, 11h56. O que temos mais para hoje? Queria saber como que foi para Márcia Posso ser ouvida fazer pela Joyce. Fiquei Isso, curiosa. isso. como? Não entendi. Obrigada, Elis, Ah, porque assim, eu fiz uma entendi. coisa diferente que eu falei, porque conectou com o conteúdo lá da biografia humana, e não fiz a pergunta mais importante, que é, Márcia, como foi se escutar lida por mim Ah, e tá. receber a apreciação das suas colegas do clube? Olha, se escutar é muito dolorido. É muito dolorido. Ouvir a minha história da voz de alguém. É muito dolorido. Muito. Mas, por outro lado, eu percebo que eu estou em paz já. Eu estou caminhando para um. A minha busca sempre foi paz, né? Estar em paz e ser paz, né? Levar paz. Então, assim, eu acho que eu estou numa etapa que eu acho que está bem legal, que eu já perdi meus familiares, que eu mantenho contato com os que me acolhem e cautelosamente me mantenho à distância dos. Basicamente, da família do meu pai, né? Que eu preciso manter a distância. O Minsen é da minha família materna, são fora da caixa, os criativos, os artistas, né, esse lado irrequieto, e é com eles que eu faço o meu laço de família, né? É muito dolorido também ter que terminar um casamento de quase 30 anos, eu não queria, mas era ou eu, né, ou o casamento. Então, assim, eu acho que eu estou fazendo uma avaliação neurodiagnóstica, né? Não sei se vai sair algo ali, mas de qualquer forma eu já estou buscando esse aceitação, esse autoconhecimento, né? De várias formas de terapia que ajuda muito. Travo para escrever, né? Ou então eu escrevo, mas aí, assim, eu consigo escrever. No final de semana eu escrevi 20 páginas, depois de uma sessão de arte-terapia, 20 páginas, mas é para mim, sem estética, sem limpar. Eu acho que o que me trava, Joyce, não é escrever, não é dar fruto às ideias, é a avaliação, a autocrítica muito rigorosa e o receio da crítica externa. E quando eu não permito, né? Quando eu travo depois de escrever algo para alguém ver, não é só escrita. Eu estou entendendo que é eu não me permito me expor no mundo e com receio da crítica, né? Com receio de ser invalidada. E aí eu fico na minha. Então, a escrita, para mim, eu acho que está sendo um exercício essa escrita terapêutica, né? Não uma escrita para lacrar, ou uma escrita para vender, ou uma escrita. Não que não seja errado, tem que aprender com escrita, claro. Mas, assim, no meu caso hoje, o processo é terapêutico. Não é para dizer, não é para fazer algo lindo, mas é para fazer algo de dentro para fora, né? E criar essa coragem de me expor. Até hoje eu não consigo falar com o meu ex-marido as coisas que ele me validou. Ele me cala em uma frase, né? Eu sofri tantas violências, eu não consigo falar para as pessoas que cometeram violência para mim. Quando eu tento, elas me calam em uma frase, né? E aí acho que a escrita para mim está sendo isso, sabe? Esse exercício de me expor. Hoje foi bastante desconfortável. É isso. E como é que você sai daqui hoje, Márcia? Eu acho que esse mais espaço para minha
individuação, para a Márcia que eu quero ser em paz, né? Forte, né? Não frágil. Você não tem que ser forte para sobreviver, não preciso mais. Hoje eu estou construindo uma rede de pessoas que me amam e me aceitam, né? Está muito legal, muito bacana. São pessoas bem diferentes daquelas que a minha família e o meu casamento moldaram. Mas eu estou assim, aprendendo isso, que eu posso ser frágil assim e eu não vou ser derrubada, ninguém vai puxar meu tapete de ninguém. Sem eu permitir que entre, né? Como esse espaço seguro que está sendo aqui. É um exercício. E até assim, nos próximos textos, se você sentir que é o momento de uma catarse, de ser um texto para botar coisas para fora em primeira pessoa e falar o que precisa ser dito, mande o texto mesmo assim. Como eu falo. Já tenho um texto escrito. Mande. Eu já tenho um que eu não sei. É sobre o abuso sexual que eu sofri quando eu era criança, por um primo, por parte de pai. Foi a primeira vez que eu consegui escrever, porque eu mantive isso anestesiada a vida inteira, porque também outras partes eu jamais seria validada se eu falasse com a família ele, o que ele fez comigo, eu dando a razão a ele, né? Uhum. Então, eu segui com isso, e eu consegui escrever isso. Inclusive, esse texto, em 20 páginas, uma parte é sobre isso. Aí eu não sei se eu mando como tá, ou se eu burilo. Mande como tá. Mande como pra você. Mande como tá, e a gente vai... Tá. Porque o que é importante nessa primeira fase não é para escrever bonita, é para escrever de verdade, é para limpar o terreno. Quando a gente fez recorte da infância, isso traz muito forte para mim, sabe, no primeiro recorte. E quando a gente fez os encontros abertos ali que prepararam a virada, teve uma participante, né, que me falou assim: mas é tanto sofrimento, eu não consigo escutar. Pois é por isso que eu estou aqui, porque eu me preparei para fazer essa escuta. Me preparei e a ideia é compartilhar essa preparação, porque escutando a gente aprende a escutar, tá? Então eu quero te agradecer por esse passo. É só um instantinho, Jorge. Eu tenho especialização em violência contra criança. Eu atuei na minha área profissional de serviço social, defendendo inúmeras crianças, com bastante maestria, com bastante respeito do judiciário em relação às minhas avaliações. Eu defendi muitas crianças, né? Eu acho que foi uma maneira de ressignificar, porque não me defenderam quando era criança. Mas, assim, me defender mesmo, acho que só agora, na maturidade, que eu estou conseguindo. Certo. Assim, me posicionar, chega, não aguento mais. Certo. E, Márcia, assim, esse processo está sendo muito importante para mim. Quando finalizar nossa sessão aqui, se você quiser ter um apoio comigo no individual ali, ao longo da semana, para... né, porque mexeu bastante conteúdo, né, mexe bastante emoção, então eu sigo ali no direto com você para te apoiar no que for necessário, tá? Até estabilizar bem de volta, porque tem conteúdo mexido aí, tá? Vou encerrar eu vou enviar o texto para você depois. Isso. Vou encerrar o nosso encontro de hoje com um texto da Rosa Monteiro, é um trechinho do livro O Perigo de Estar Lúcida, que ela diz uma coisa interessante. Ela diz assim: uma das coisas boas que fui percebendo com os anos é que ser estranho não é nada estranho. Ao contrário do que o termo pode sugerir, na verdade o que é realmente estranho é ser normal. Ok? Então, com essas palavras eu encerro o nosso encontro de hoje, né? Desejando que tenhamos uma semana ótima. Estaremos aqui na terça-feira que vem para um novo encontro. Até lá!